Bem-vindos ao IA com Clareza, um canal que fala sobre inteligência artificial no mundo do trabalho. No vídeo de hoje, vamos explorar alguns dos principais métodos que a inteligência artificial utiliza para representar conhecimento. Vamos mergulhar em conceitos fundamentais como redes semânticas, roteiros, quadros, regras de produção e representação procedimental. Esses conceitos são a base para que sistemas de IA possam entender o mundo, tomar decisões e executar tarefas de maneira automatizada. Se você já se perguntou como uma máquina pensa e age de forma inteligente, este vídeo vai esclarecer tudo. E a propósito, se já é inscrito no canal, curta e compartilhe. Se não é, assista até o final e, se gostar, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber nossas novidades. Fique conosco e descubra como o conhecimento é estruturado na IA. Redes semânticas. Entendendo a representação do conhecimento. As redes semânticas são uma das ferramentas mais poderosas para a representação do conhecimento na inteligência artificial. Elas são estruturas gráficas compostas por nós que representam conceitos, entidades ou objetos, e arestas que indicam as relações entre esses nós. Imagine uma rede onde conceitos como cão, animal e mamífero estão conectados por linhas que expressam relações, como é um tipo de. Isso facilita a compreensão de como diferentes conceitos estão interligados, permitindo à IA raciocinar e tomar decisões baseadas em como as informações estão organizadas. Existem diferentes tipos de redes semânticas, cada uma adaptada a diferentes necessidades. Redes hierárquicas organizam conceitos em uma estrutura hierárquica, semelhante a uma árvore genealógica, onde conceitos mais gerais estão no topo e conceitos mais específicos na base. Redes direcionadas utilizam arestas com direção, indicando a natureza das relações, como é um tipo de ou parte de. Redes não direcionadas. Aqui, as relações não têm direção específica, representando associações simples entre conceitos. Redes de látice. Estruturas mais complexas que organizam conceitos como um conjunto parcialmente ordenado, útil em análises formais. Grafos conceituais. Integram a teoria dos grafos com a lógica formal, permitindo que as máquinas realizem raciocínios lógicos a partir das relações estabelecidas. Uma das maiores vantagens das redes semânticas é a facilidade de interpretação. Por serem intuitivas, elas permitem que tanto humanos quanto máquinas compreendam as relações complexas entre conceitos de forma visual e direta. Além disso, essas redes possibilitam a inferência automática. Ao navegar pelos nós e arestas, sistemas de IA podem tirar conclusões ou fazer previsões. Um recurso essencial para sistemas de suporte à decisão e sistemas especialistas. Outra vantagem significativa é a flexibilidade e escalabilidade. As redes semânticas podem crescer e evoluir com o tempo, à medida que novos conceitos e relações são adicionados, mantendo-se sempre atualizadas e relevantes. Apesar das vantagens, as redes semânticas enfrentam desafios, como a ambiguidade semântica, onde um mesmo conceito pode ter múltiplos significados, exigindo técnicas adicionais de desambiguação. Outro problema é a escalabilidade. À medida que a rede cresce, pode se tornar mais difícil gerenciar e realizar inferências de forma eficiente. Além disso, redes semânticas têm dificuldade em lidar com a incerteza e evolução dos conceitos, o que requer manutenção contínua e atualizações regulares para refletir o conhecimento mais recente. Redes semânticas são amplamente usadas em processamento de linguagem natural, onde ajudam a IA a entender o contexto e o significado das palavras, melhorando a qualidade das respostas em assistentes virtuais e sistemas de busca. Também são essenciais na construção de grafos de conhecimento, que são usados por empresas como Google e Amazon.
para fornecer resultados de busca mais relevantes e personalizados. Com o avanço das tecnologias semânticas, como a combinação com inteligência artificial e aprendizado de máquina, as redes semânticas estão se tornando cada vez mais sofisticadas, permitindo que sistemas de IA compreendam e processem grandes volumes de dados de maneira mais eficiente e com maior contexto. Roteiros. Estruturando sequências de eventos. Os roteiros, ou scripts, são uma técnica poderosa de representação do conhecimento na inteligência artificial, especialmente útil para modelar sequências de eventos típicos em contextos específicos. Um roteiro é, essencialmente, uma estrutura pré-definida que descreve uma sequência estereotipada de eventos que se espera ocorrer em um determinado cenário. Por exemplo, um roteiro para ir ao restaurante incluiria etapas como entrar no restaurante, fazer o pedido, comer e pagar a conta. Roteiros são compostos por diversos elementos, como condições de entrada, circunstâncias que devem ser verdadeiras para que o roteiro seja iniciado. Por exemplo, para o roteiro cozinhar batatas, a condição de entrada pode ser as batatas devem estar descascadas. Cenas representam as etapas ou subeventos que compõem a sequência. No exemplo das batatas, uma cena poderia ser acender o fogão, seguida de colocar água na panela, despejar as batatas na panela e assim por diante. Papel dos participantes. Descreve as ações que cada participante ou agente deve executar dentro da sequência. No caso de um roteiro de restaurante, os papéis poderiam incluir o cliente fazendo o pedido e o garçom servindo a comida. Resultado. Define o estado esperado ao final do roteiro. No exemplo das batatas, o resultado seria: as batatas estão cozidas. Os roteiros são particularmente úteis porque permitem que a IA faça previsões sobre o que deve acontecer a seguir, com base no contexto atual. Isso é crucial para sistemas de compreensão de linguagem natural, onde o contexto de uma conversa pode ditar a interpretação correta de uma frase ou ação subsequente. Uma das principais vantagens dos roteiros é a sua capacidade de prever eventos e ajudar a IA a construir uma interpretação coerente de uma série de observações. Eles são amplamente utilizados em sistemas de diálogo, assistentes virtuais e outras aplicações de IA que necessitam entender e reagir a interações humanas em tempo real. Além disso, roteiros permitem a reutilização de conhecimento em diferentes contextos. Por exemplo, um roteiro para visitar um médico pode ser adaptado para diferentes tipos de consultas médicas, apenas ajustando algumas variáveis específicas, como o tipo de exame ou tratamento esperado. Apesar de suas vantagens, os roteiros têm limitações. Eles são menos flexíveis do que outras formas de representação do conhecimento, como quadros ou redes semânticas, o que significa que podem não ser adequados para representar todos os tipos de conhecimento. Além disso, roteiros são geralmente específicos de domínio, o que limita sua aplicabilidade em contextos muito diferentes daqueles para os quais foram originalmente concebidos. Em resumo, os roteiros são uma ferramenta valiosa para modelar sequências de eventos em IA, especialmente em áreas como processamento de linguagem natural e sistemas interativos. No entanto, eles devem ser usados em conjunto com outras técnicas de representação do conhecimento para lidar com a diversidade e complexidade dos contextos do mundo real. Estruturando o conhecimento para raciocínio eficiente. Os quadros, ou frames, são uma técnica de representação do conhecimento em inteligência artificial que organiza informações em estruturas pré-definidas, permitindo que sistemas de IA compreendam e processem dados de maneira mais eficiente. Cada quadro é essencialmente uma moldura que encapsula informações sobre um determinado conceito, objeto ou situação, incluindo atributos, propriedades e as relações pertinentes.
Um quadro é composto por slots, que armazenam informações específicas sobre um conceito. Por exemplo, um quadro que representa um carro pode ter slots para a cor, modelo, fabricante e assim por diante. Além disso, os slots podem ter valores predefinidos ou regras que definem como esses valores podem ser obtidos ou calculados. A principal vantagem dos quadros é a sua estruturação hierárquica. Isso significa que um quadro pode herdar informações de outro quadro mais geral, criando uma hierarquia de conceitos. Por exemplo, um quadro para veículo pode ser a base para quadros mais específicos, como carro ou moto, que herdam atributos comuns e adicionam detalhes específicos. Os quadros são amplamente utilizados em várias áreas da IA, como sistemas especialistas, processamento de linguagem natural e robótica. Eles permitem que os sistemas realizem raciocínio eficiente ao fornecer um contexto estruturado para a tomada de decisões. Por exemplo, em um sistema de diagnóstico médico, quadros podem ser usados para representar sintomas, doenças e tratamentos, facilitando a análise e a recomendação de diagnósticos. Outro benefício significativo dos quadros é a sua flexibilidade. Eles permitem que novos dados sejam adicionados de maneira organizada, mantendo a consistência das informações. Além disso, os quadros são adaptáveis a diferentes domínios, o que os torna uma ferramenta versátil na construção de sistemas de IA complexos. Apesar de suas vantagens, os quadros também apresentam desafios. Um dos principais problemas é o problema do quadro, que se refere à dificuldade de atualizar apenas as partes relevantes de um quadro em resposta a novas informações ou mudanças no ambiente. Esse desafio é particularmente evidente em situações dinâmicas onde o contexto muda rapidamente, como em sistemas de robótica. Além disso, como os quadros são baseados em representações fixas, eles podem ser menos eficazes em capturar nuances e exceções que não se encaixam perfeitamente em uma estrutura predefinida. Os quadros continuam sendo uma ferramenta essencial para a representação do conhecimento em IA, especialmente em contextos em que é necessário um raciocínio estruturado e eficiente. Eles são amplamente aplicados em sistemas que precisam manipular e inferir informações de maneira organizada, como em sistemas especialistas e aplicações de processamento de linguagem natural. No entanto, seu uso requer uma cuidadosa consideração das limitações, especialmente em cenários onde a flexibilidade e a adaptabilidade são cruciais. Regras de produção, fundamentos e aplicações. As regras de produção são uma técnica central de representação do conhecimento em inteligência artificial, particularmente em sistemas baseados em regras, como sistemas especialistas. Elas seguem uma estrutura simples de se. Então, onde uma condição, ou conjunto de condições, leva a uma ação específica. Esse modelo é poderoso porque permite que a IA tome decisões automáticas com base em regras predefinidas, simulando o processo de tomada de decisão humano. A estrutura básica de uma regra de produção é composta por duas partes principais: antecedente ou condição. Esta é a parte se da regra, onde uma ou mais condições são especificadas. Estas condições precisam ser atendidas para que a regra seja ativada. Por exemplo, em um sistema de controle de temperatura, uma condição pode ser: se a temperatura estiver acima de 30 graus Celsius. Consequente ou ação. Esta é a parte, então, da regra, onde a ação a ser tomada é definida caso as condições do antecedente sejam satisfeitas. Continuando com o exemplo do controle de temperatura, a ação poderia ser: então ligar o ar-condicionado. Essas regras podem ser simples, com uma única condição e uma única ação, ou complexas, com múltiplas condições combinadas, usando operadores lógicos como e ou, que podem levar a múltiplas ações. As regras de produção são amplamente utilizadas em diversos tipos de sistemas de IA, incluindo sistemas especialistas.
Esses sistemas simulam o julgamento e o comportamento de um especialista humano em uma área específica. Eles utilizam um conjunto de regras de produção para processar informações e oferecer soluções ou diagnósticos. Um exemplo clássico é o sistema MySim, usado para diagnosticar infecções bacterianas e recomendar tratamentos. Automação industrial. Em sistemas de controle automatizado, como linhas de produção em fábricas, regras de produção podem ser usadas para tomar decisões rápidas com base em leituras de sensores e outras entradas em tempo real. Assistentes virtuais. Assistentes como Siri, Alexa e Google Assistant também utilizam regras de produção para interpretar comandos e executar ações, como agendar reuniões ou responder a perguntas. Clareza e simplicidade. As regras de produção são fáceis de entender e implementar, o que as torna acessíveis para a construção de sistemas baseados em regras. Flexibilidade. Elas podem ser facilmente modificadas ou expandidas, adicionando novas regras ou ajustando as existentes para melhorar o desempenho do sistema. Determinismo. Em um sistema de regras de produção bem projetado, as ações tomadas são previsíveis e reproduzíveis, o que é crucial em muitos ambientes de aplicação. Apesar das suas vantagens, as regras de produção têm algumas limitações. Escalabilidade. À medida que o número de regras aumenta, o sistema pode se tornar complexo e difícil de gerenciar. Regras conflitantes ou redundantes podem surgir, complicando a manutenção do sistema. Eficiência. Em sistemas grandes, a busca pela regra correta para aplicar pode ser demorada, especialmente se o sistema tiver que avaliar muitas condições em tempo real. Contextualização. As regras de produção, por si só, não têm capacidade intrínseca de lembrar o contexto ou o histórico de decisões, o que pode limitar sua aplicabilidade em situações que requerem análise contextual profunda. As regras de produção são uma ferramenta essencial na construção de sistemas de IA que requerem decisões rápidas e claras com base em condições específicas. Embora apresentem desafios de escalabilidade e eficiência, sua simplicidade e flexibilidade as tornam uma escolha popular para muitas aplicações. Para sistemas mais avançados, elas podem ser combinadas com outras técnicas de representação do conhecimento para superar suas limitações e criar sistemas mais robustos e inteligentes. Representação procedimental. Fundamentos e aplicações. A representação procedimental é uma técnica fundamental de representação do conhecimento na inteligência artificial, que se concentra em descrever como executar tarefas ou procedimentos. Ao contrário do conhecimento declarativo, que descreve o que algo é, a representação procedimental foca em como algo deve ser feito, capturando as sequências de passos ou ações necessárias para realizar uma tarefa específica. Na representação procedimental, o conhecimento é codificado como uma série de instruções ou algoritmos que guiam o comportamento de um sistema de IA. Por exemplo, em um sistema de robótica, o conhecimento procedimental pode incluir os passos para navegar por um ambiente, como mover-se para a frente, girar à esquerda ou evitar obstáculos. Esse tipo de representação é crucial para a automação de processos, pois permite que a IA execute tarefas complexas de maneira sequencial e lógica. É amplamente utilizado em sistemas que precisam realizar ações em um ambiente dinâmico, como robôs autônomos ou assistentes virtuais. Aplicações da representação procedimental. Robótica. Em robótica, a representação procedimental é usada para definir os passos que um robô deve seguir para completar uma tarefa, como montar um produto ou limpar um ambiente. Esses procedimentos são programados de forma que o robô possa reagir a diferentes condições de maneira predefinida. Assistentes virtuais. Assistentes como Siri ou Alexa utilizam conhecimento procedimental para executar comandos do usuário,
como agendar uma reunião ou enviar uma mensagem. Esses comandos são desdobrados em uma série de etapas que o sistema segue para completar a tarefa solicitada. Automação industrial. Em fábricas, a representação procedimental é usada para automatizar linhas de produção, onde máquinas seguem instruções passo a passo para montar produtos, verificar a qualidade e embalar itens. Vantagens: eficiência. Procedimentos bem definidos permitem que a IA execute tarefas de maneira rápida e consistente. Reutilização. Procedimentos podem ser aplicados em diferentes contextos com poucas modificações, o que facilita a criação de novos sistemas. Automatização. Tarefas complexas podem ser automatizadas, reduzindo a necessidade de intervenção humana. Desafios: rigidez. Procedimentos podem ser inflexíveis diante de situações inesperadas ou que não foram previstas durante o desenvolvimento. Manutenção. À medida que os sistemas evoluem, os procedimentos podem precisar de atualizações frequentes para continuar funcionando corretamente em novos contextos. A representação procedimental é essencial para sistemas de IA que precisam realizar ações sequenciais e complexas, sendo uma ferramenta poderosa em áreas como robótica, automação industrial e assistentes virtuais. No entanto, é importante equilibrar a rigidez dos procedimentos com a necessidade de adaptabilidade, especialmente em ambientes dinâmicos. Obrigado por nos assistir até aqui. Chegamos ao fim deste vídeo, onde exploramos algumas das técnicas mais importantes de representação do conhecimento na inteligência artificial. Vimos como as redes semânticas organizam informações em forma de rede, como os roteiros ajudam a IA a seguir sequências de eventos, e como os quadros estruturam o conhecimento em categorias específicas. Discutimos também as regras de produção, que orientam decisões automáticas, e a representação procedimental, que define passo a passo como as tarefas devem ser executadas. Compreender esses conceitos é crucial para entender como a IA funciona e como ela pode ser aplicada em diversas áreas do nosso dia a dia. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e deixar suas dúvidas e sugestões nos comentários. Até o próximo vídeo.